Então, do lado da gente estava com a fila maior ainda, eles estavam consertando, e a minha estava enorme. Mesmo? Não, tem aqui as coisas. Eu também. Ai, vou ficar nervosa. Eu sou Olha, a gente tá Vamos lá. Vamos? Bom, Bora lá. nós estamos na quarta parte da ética, mas hoje eu vou fazer uma ponte com a política de Spinoza e vou trazer algumas teses do tratado político para a gente poder pensar, tá certo? A organização do ser humano na cidade e como Spinoza tenta conjugar a ética com a política nessa passagem do primeiro gênero para o segundo gênero, ali onde ele diz que o ser humano pode se tornar livre, tá? É do tratado teológico político, né? É no tratado político. O teológico político vai ser abordado também aqui, mas hoje é o político mesmo, é o último livro que ele trabalhou, tá? E eu vou começar a minha exposição de uma maneira bem fácil para a gente entender alguma coisa que o Spinoza vai tomar com muita força na ética a partir dessa ressonância que eu vou estabelecer com o tratado político, tá? E vou ser simples e sem me demorar muito nessa tese inicial. Olha só, Spinoza é um autor do século XVII que convive com outros autores que estão bem próximos dele, como por exemplo Thomas Hobbes, tá? Que pensam, cada um à sua maneira, o problema do direito natural do ser humano. Onde eles querem, ele, Thomas Hobbes, explicar, tá certo? A possibilidade de um direito natural para o ser humano, direito natural este, volto a dizer, que é hipotético, porque o homem nasce na cidade, e a passagem desse estado de natureza para um estado civil, tá certo? O direito natural nunca foi de fato efetivamente computado, porque o homem nasce na cidade, mas ele foi pensado. Tá bem isso? Ele foi pensado como uma hipótese plausível sobre a suposta natureza humana. Como o ser humano poderia se comportar em um estado de natureza. Tá claro, né? Pois bem, Thomas Hobbes diz que o homem é por natureza egoísta. Thomas Hobbes diz que o homem é por natureza egoísta. Ou seja, por natureza, ele não faz vínculo com outro homem. Por natureza, ele é egoísta. E quando ele faz valer o seu egoísmo, é quase certo que a relação dele com um outro ser humano não seja vista como uma relação pacífica. Tá? O que significa ser, por natureza, um animal egoísta? Ele ama o eu dele e vincula-se ao outro a partir de um interesse que seja exclusivamente dele. Tá bem, né? Ama o eu dele e vincula-se ao outro a partir de um interesse que seja exclusivamente dele. Quer dizer, eu gosto de mim e estou com você porque você gosta de mim. Tranquilo. A partir do momento em que eu ficar desconfiado e achar que você não gosta de mim, eu elimino você. O Thomas Hobbes chega a partir daí à seguinte conclusão: se o homem for, por natureza, um ser egoísta, é quase certo que ele acabe se tornando o rival do seu semelhante. E quando ele se torna rival do seu semelhante, numa situação de litígio, eles podem entrar em briga, em luta, e um pode querer matar o outro. Tá certo? Nesse estado de natureza, portanto, dirá Thomas Hobbes, o homem é uma espécie de lobo do próprio homem. Lobo? O homem é o lobo do homem. Tá bem, né? O homem é o lobo do homem. Tá claro isso? O homem é o lobo do homem. Olha o que está sendo dito nessa tese. Segura aqui. Que você é um ser propenso à maldade, que você é egoísta, que você quer tudo para si. Se nascer um irmão seu e está dividindo esse território com você, é muito provável que você vá lá e queira eliminá-lo, porque você quer tudo para você. Olha só o que está sendo dito.
você quer tudo para você. E que nesse estado de natureza, onde o egoísmo predomina, uma sociedade seria inviável. Tá certo, né? Uma sociedade seria inviável porque nesse estado de natureza, nesse suposto direito natural, o homem seria o lobo do outro homem. Tá bem? Thomas Hobbes vem com a seguinte tese: mas uma sociedade passou a existir. E se uma sociedade passou a existir, isso na cabeça de Thomas Hobbes só tem um significado. Qual o significado? O egoísmo foi inibido. Tá bem? E o que significa dizer o egoísmo foi inibido? Houve uma lei que vetou esse egoísmo do ser humano e obrigou esse ser humano a fazer laço com outro ser humano. A ideia de Thomas Hobbes, bastante clara, é uma organização social só é possível se houver por parte de cada um dos seus membros uma renúncia. Tranquilo isso? Uma renúncia. O que deve ser renunciado? O egoísmo. Tranquilo. O que deve ser renunciado? O egoísmo. Essa renúncia ao egoísmo é natural, espontânea? Não. Essa renúncia ao egoísmo não é natural, ela é imposta. Imposta por quem? Por alguém responsável por fazer a lei para todos os indivíduos e obrigar cada um desses indivíduos a viverem pacificamente na cidade. Tá certo isso? A viverem pacificamente na cidade. Quer dizer, Spinoza vai discordar disso, viu? Mas vamos ver como. A viverem pacificamente na cidade. Se a cidade tiver instituições fortes, os indivíduos investem na cidade e mantêm o seu egoísmo de alguma maneira inibido. Mas quando as instituições entram em crise, cada indivíduo desse passa a manifestar o seu lado egoísta, cada um passa a cuidar de si, parece o Brasil. E que dane-se a cidade. E que dane-se a cidade. Tá bem, né? Cada um passa a cuidar de si, que eu vou cuidar de mim, aqui dane-se a cidade. É isso. Os laços sociais vão se desfazendo e os lobos humanos vão aparecendo. Bem interessante isso, né? Os lobos humanos vão aparecendo, os espertalhões e os espertinhos. Vão aparecendo, daqui a pouco é um querendo passar a perna no outro, um querendo, tá certo, tirar uma certa vantagem do outro. O Brasil viveu um pouco isso, com a coisa da lei de Gerson. Viveu um pouco isso no passado. É preciso tirar vantagem em tudo, certo? E isso virou até propaganda de telejornal. É o jeitinho brasileiro, tinha umas coisas assim, o jeitinho brasileiro é um egoísmo pequeno que não faz mal a ninguém, mas você passa a mão do outro aqui, vai se dando bem. Vai se dando bem e nessa de cada um querer se dar bem, olha que coisa interessante, o tecido social vai ficando fraco. O tecido social vai se degenerando, há uma degenerescência nos laços sociais, o homem entra em crise e aí sim o egoísmo passa a predominar. Ele se fecha. Tá claro isso? O egoísmo passa a predominar e ele se fecha. Tá claro, né? O excesso de egoísmo, vamos dizer assim, colocar uma palavra mais psicanalítica, o excesso de narcisismo torna o ser humano um ser humano desconfiado. A relação com os outros seres humanos vai ser permeada de afetos de desconfiança. Esses afetos de desconfiança são rigorosamente afetos de tristeza. Tá claro, né? Ponto. Tá bem isso? 2 pontos. Mas ele vai desenvolver depois o raciocínio de Hobbes de uma maneira diferente. Qual o ponto onde Spinoza não concorda com Hobbes? Com a ideia de que o ser humano seja, por natureza, egoísta. E por que ele não concorda com isso? Porque o ser humano, quando nasce, ele nasce com uma potência limitada, é bem verdade, mas o que ele quer, no momento em que ele nasce com essa potência limitada, é fazer composições com outros seres humanos. Não só para garantir a sua perseverança, como também para poder efetuar o seu desejo.
e que se a relação fosse permeada pelo egoísmo, nós não teríamos como explicar por que santos seres humanos se unem, movidos pelo interesse de aumentarem, todos eles, a sua potência. Então Spinoza critica de Hobbes a ideia de renúncia. Ele disse que não houve renúncia a coisa alguma. Você não precisa renunciar do teu direito para poder fazer laço social. O que você precisa é encontrar um meio de fazer com que o seu direito possa reviver na cidade. E aí a ideia de que você é por natureza egoísta é fraca. É preciso substituí-la por uma outra ideia mais profícua. Você é por natureza um ser potente. É outra coisa. Outra linguagem, outra maneira de abordar o homem. O que era o ser humano por natureza? Um ser que deseja. E qual é a natureza do ser humano? Um grau de potência. Tá bem, né? Qual é a natureza do ser humano? Um grau de potência. O que vem a ser esse grau de potência do ser humano? Spinoza vai dizer, esse grau de potência do ser humano é a sua essência. E quando o ser humano passa a existir, essa sua essência, ou esse seu grau de potência, pode ser chamado também de desejo. Tá bem isso? Desejo. Marca isso aí, viu? Você pode divulgar para o Rio de Janeiro inteiro. É a nossa futura candidatura. Marca isso aí. Nós vamos espalhar pelo mundo isso aí. Tá certo? E qual é o primeiro desejo do ser humano? Olha como Spinoza e Hobbes diferem aqui. O primeiro desejo do ser humano é o desejo de perseverar no ser. O que significa isso? É um desejo de perseverar, garantir a sua duração continuada na existência. E para garantir a sua duração na existência, ele precisa, olha só, fazer encontros. Para garantir a sua duração na existência, ele precisa perceber de imediato que dentre esses encontros, existem certos encontros que vão favorecer a ele, tá certo? Essa perseverança, e ele se esforçará a partir daí, olha só, para garantir essa perseverança, buscando outros que tenham um desejo de perseverança similar ou análogo. E Spinoza chega à conclusão, que eu acho genial, que o que mais convém a um homem é o oposto do Hobbes, é um outro homem. Genial isso. E que o homem não é necessariamente egoísta, ele é um ser solidário. Porque sem essa solidariedade, ele sozinho encontra mais adversidades no meio do que ele encontraria se ele pudesse contar com os outros. Um ser humano sozinho diante dos obstáculos da natureza é menos potente do que 5 seres humanos diante dos mesmos obstáculos. Isso é lógico, né? Perfeitamente lógico. E se esses 5 seres humanos se entendem de tal maneira que eles possam partilhar interesses comuns e estabelecerem entre eles vínculos fortes de composição, eles terão uma potência bem maior. Bem maior. E se eles têm uma potência bem maior, olha só, eles podem resistir às adversidades do meio com mais potência. Tá? E se eles podem resistir à adversidade do meio com mais potência, o que eles vão querer a partir de então? Um aumento a mais de potência. E aí Spinoza vincula 2 coisas que eu acho interessantes. Assim, o desejo de perseverar, que é o primeiro desejo que está em todo e qualquer ser humano, tá? Será acrescido de um desejo de expansão de potência. Que deve ser o desejo que vetoriza toda e qualquer busca do ser humano na existência. Ou seja, eu não quero só perseverar, continuar existindo, como quero também me expandir. Eu posso me expandir sem fazer redes? Esse é o ponto. Tá entendendo, né?
O egoísmo é uma furada. Eu posso me expandir sem fazer redes? É possível uma expansão sem alianças? É possível uma expansão sem agenciamentos? Tá certo? Se não é possível uma expansão sem agenciamentos, sem alianças, porque o ser humano na modernidade passou a cultuar o egoísmo. Porque começaram a jogar na cidade uma série de paixões tristes para deixarem os seres humanos numa espécie de antagonismo burro. Quando cada um entra numa relação de antagonismo com o outro, cada um se fecha. E quando cada um se fecha, a cidade perde a potência. E uma guerra pode acontecer a partir de então. Tá bem, né, Marcelo? Olha lá, eu comecei com Thomas Hobbes e cheguei a esse ponto. Eu comecei com Spinoza e cheguei a esse ponto. E agora eu tenho que perguntar a vocês, qual é a diferença entre Spinoza e Thomas Hobbes? Thomas Hobbes pensa que o egoísmo é natural. Spinoza pensa que o egoísmo é uma produção social. E que nessa produção social tem certos homens interessados em produzir nos outros homens afetos de tristeza. Para quê? Para dominar. Tá bom, né? Para quê? Para dominar. Tem certos homens interessados em produzir nos outros homens afetos de tristeza para dominar, e sabe como é que eles justificam isso? Eu estou lhe dominando porque se eu deixar você solta, você é uma loba. Você vai fazer estrago na cidade. Terrível, né? O discurso do poder é terrível. É terrível, é parte da premissa de que o ser humano é por natureza um delinquente e que esse delinquente tem que ser tratado a ferro. O que é uma mentira, o delinquente é ele. Ele que pensa isso. Ele que pensa isso, ele quer mandar na cidade. Aí ele inverte o ponto de vista, atribui ao ser humano uma natureza que o ser humano não tem, mas que é inventada por ele porque ele está querendo, tá certo? Ser o dono da cidade. E não é possível ser dono de cidade sem produzir nos habitantes dessa cidade medo. Medo. Olha o poder aí, analisado por Spinoza de maneira brilhante. Medo. Medo é um afeto de tristeza. Tá? Quando você dissemina o medo na cidade, você deixa os seres humanos inseguros. Tá bem, né? Inseguros. E o que é o medo? O medo é uma tristeza associada a uma causa passado futuro, de cujo resultado eu duvido. Eu tenho medo de estar doente, mas não sei se eu estou doente. Eu tenho medo de morrer de fome. Olha que sacanagem, eu tenho medo de perder meu emprego. Ou tenho medo de não receber o 13º, estou falando de professor aqui. Ou tenho medo que a minha empresa despenque, que as ações despenquem imediatamente de uma forma absurda, tá certo? Eu não sei como vai ser o dia da manhã. Né? Ou tenho medo, vou multiplicar os medos para a gente poder entender. Eu tenho medo que ela vá embora. Multiplica, porque o medo está em tudo quanto é relação. Tenho medo de que ela não me ame mais, vai multiplicando, vai multiplicando. E vocês vão multiplicando de tal maneira o medo em várias circunstâncias nas relações entre os seres humanos, e vai percebendo que através do medo os seres humanos vão ficando retraídos. Tá bem? Vão ficando retraídos, impotentes. Vou brincar um pouco aqui, ó. As notícias dos jornais, tá, espalham medo. O mundo vai acabar depois de amanhã. Vamos soltando essa aí. Vamos soltando no primeiro gênero do conhecimento da cabeça de todo mundo. As notícias espalham medo, os telejornais falam do medo todo dia. Tá? As notícias ruins viajam, as boas não. Engraçado. As boas são escondidas, mas as ruins viajam. Não é isso? É só terror todo dia. Notícia boa ninguém vê, ninguém dá notícia boa. Agora é para dar notícia ruim, chega na tua casa logo, logo.
Chega na tua casa logo logo, a notícia vem por intermédio de um meio de comunicação, meio de mídia, que em Spinoza constitui o primeiro gênero do conhecimento chamado ouvir dizer. Bora. Ouvi dizer que o Brasil vai acabar esse ano. Ouvi dizer que as universidades vão fechar. Ouvi dizer que isso vai acontecer assim assado. Preste atenção porque eu estou fazendo uma coisa bem spinozana e política, tá? Há poder toda vez que houver relação de dominação entre os homens, e há relação de dominação entre os homens toda vez que houver um ser humano numa condição, olha só, de impotência frente ao outro ser humano. E o que torna o ser humano impotente é um afeto de tristeza. Está bem mesmo, muito bem colocado. Uma política para o futuro, isso. Uma política com afeto. É para o futuro. A gente não tem essa maturidade no presente, não. A gente vive no medo. Tá? As pessoas vivem no medo. Vou botar uma outra coisa que Spinoza já diagnosticava também, que é outro afeto que eu não gosto. Spinoza não gosta. E a gente tem que tentar eliminá-lo. Esse afeto é um afeto de alegria, mas que se casa com medo de uma maneira nefasta. Esse afeto é o afeto de esperança. Porque se no início eu tenho medo, o Messias traz a esperança. Entendeu, né? A esperança do Messias vem com um programa de governo. É a luz anunciada. É a promessa. É a luz anunciada. Está entendendo, né? E como no primeiro tempo o medo foi produzido, a esperança vem como um atenuante. Para que você conjuga medo com esperança? Para exercer um domínio sobre o outro. Eu tenho uma chave para tirá-lo do medo. Tá claro, né? Eu tenho uma chave para tirar do medo. Spinoza nunca foi tão atual, porque é assim que um programa de governo é montado. Primeiro medo, depois a esperança. Primeiro medo, depois a esperança. E toda vez que você se avaliar com medo e esperança, tu tá no primeiro gênero, lá embaixo. Porque quem vive no medo e na esperança, nem cuidando dos seus encontros, tá? É um diagnóstico muito bom isso. Ai, tenho medo, mas aquele ali vai me dar uma esperança, me dar uma luz. Deve estar muito fraco mesmo, muito impotente, atrás de alguém que lhe dê uma luz. E nesse grau de impotência que é tão baixo, tá certo? Qualquer um que passe para vender superstição ganha um aval. Louco, né? Não tem entendimento do que se passa, não consegue entender que tem potência, veste a máscara que o outro lhe dá e transforma a sua impotência, a sua potência numa impotência. É coisa que Spinoza quer que a gente descubra o quanto antes para a gente poder entender uma coisa interessante. Os poderes que veiculam na cidade parte da premissa de que a população dessa cidade tem que ser gerida porque ela é, por si só, impotente. Mas a verdade é outra. A potência está na população. E se a população for capaz de fazer uma política fora do medo e da esperança, talvez a população, a partir de um determinado momento, não necessite mais dos seus governantes. Tá certo isso? Tá, né? Demora um pouco, viu? Não necessite mais dos seus governantes. E quando uma população dispensa os seus governantes? Quando ela se sente forte e solidária. Ali onde todos governam e ninguém é governado. Oh, beleza. Meio utopia, atualmente. Se você pensar no todo, mas se você pensar em você, não. Não. Tem comunidade pequena na sua casa. Não é como é expandir a casa para fora. É por aí que eu estou pensando. A comunidade pequena, a sua casa, é de fora para dentro.
E eu estou tentando pensar uma mudança de vetor, de dentro para fora. Porque de fora para dentro vão empurrando a gente para um quarto. E você vai botando 20 chaves no quarto e bota para ficar ali se protegendo de tudo. É assim que funciona. Os poderes vão embutindo dentro de um compartimento fechado. Nesse compartimento fechado vão lhe vigiando. Ali onde você se sente vigiado, desenvolve-se em você uma certa paranoia. Você começa a imaginar que tem gente lhe filmando aqui, fazendo coisa ali, para poder saber quem é você, te cartografar na cidade e te dar logo uma ficha. Não é isso? Cuidado aí com isso, você vai exibir, viu? Porque senão daqui a pouco vão sair atrás de mim. Esse cara é subversivo. Esse cara está lutando contra o medo, está lutando contra a esperança e está dizendo: o que vai fazer a força é a alegria. É isso. E que liberdade só é possível se você experimentar uma relação com o outro permeada de afetos potentes. Não tem jeito. Permeada de afetos potentes. Não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Uma cidade alegre é uma cidade afetivamente saudável. Enquanto houver na cidade afetos de tristeza, medo, inveja, tá? Há dissensos ruins na cidade. E os antagonismos surgem disso. O antagonismo surge disso, por exemplo, quando um ser humano quer destruir o outro, uma relação de antagonismo, ele imagina alguma vantagem nessa destruição. Tá bem, né? Imagina alguma vantagem nessa destruição, e aí vão surgindo indivíduos espertos, olha lá, que vão fazendo o poder deles, né, ser construído a partir da tristeza de muitos. Não é isso? Tá claro, né? Pois é. Veementemente, o Spinoza se insurge contra essa ideia de poder. Em latim é potestas, viu? Se insurge contra essa ideia de poder, em latim potestas, e vai colocar no lugar da ideia de poder a ideia de potência. E esse binômio aí, poder-potência, o senhor Antônio Negri desenvolveu num livro intitulado Anomalia Selvagem, Poder e Potência em Spinoza, que o Antônio Negri quis fazer desse binômio poder e potência, tá? Um binômio político. Toda vez que você entra para disputar um poder, você está numa relação de dominação, e nessa relação de dominação você precisa entristecer o outro para mandar. Tá bom, né? Para mim isso é muito claro. Tá claro. Entristecer o outro para mandar. Entristece e manda. Manda, deixa o outro vulnerável, manda, dá uma esperança aqui. Vem, meu irmão, junte-se a nós. Companheiro. Vem, companheiro, junte-se a nós. É isso aí. E entristece para mandar e dar uma esperança. Agora, o que significa estar com o outro sem estar numa relação de dominação? Ao invés de querer dominar, você quer se compor. Porque encontra um outro meio de se expandir. E como você sabe que você está se compondo pelos afetos que você experimenta. Que no caso específico de Spinoza aí, são afetos de alegria. Tá, né? Bem claro. É difícil ser spinozano, viu? Mas em algum nível todo mundo é. Em algum nível todo mundo é. É difícil ser spinozano porque é difícil viver cuidando dos encontros. Mas em algum nível todo mundo é, porque mal ou bem todo mundo cuida dos seus encontros. É difícil ser spinozano porque não é tão fácil você levar esse seu projeto individual para a política. Mas não é impossível fazer isso, porque se você não vive numa cidade que seja favorável a você, na cidade você vive amedrontado. Isso também é um péssimo negócio.
De que adianta cuidar só de você se ao circular na rua o medo vem e predomina. É isso que eu estou tentando dizer, ó. Não conjuga, não tira a vida ética da vida política, porque a gente vive numa cidade. Essa é a realidade do homem. Eu venho do Flamengo para cá, eu estou numa cidade. E vocês estão numa cidade. E essa cidade só funciona segundo os afetos que predominem dentro delas. Se a gente está fazendo aqui um grupo, onde nesse grupo a gente está promovendo afetos interessantes, que isso tome conta da cidade também. Chegue lá. E que essa cidade não precisa necessariamente viver vulnerável de afetos de tristeza. Estão me entendendo? Está claro isso? Tem um povo aí que eu não vou falar nome, porque se eles estão sendo gravados hoje, que adora gente triste. Não precisa falar o nome, não. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. Não precisa falar nome, não. Adora gente triste, porque essas pessoas tristes servem. São serviços. E usa a tristeza pela via de um dispositivo de piedade, onde nesse dispositivo de piedade você mima a tristeza do outro para mantê-lo lá. Sem entender que quando você está promovendo a tristeza de alguém, você está mantendo esse alguém no constrangimento. Está impedindo que esse alguém possa se apossar da sua potência. Está bem isso, né? Se apossar da sua potência. Por outro lado, o Spinoza está dizendo uma coisa muito interessante. O Spinoza está dizendo assim, mas quando você consegue, né, se unir ao outro, e através dessa união você consegue aumentar a sua potência, não é só a sua potência que está sendo aumentada, é a potência do outro também. Todos saem favorecidos quando eles se encontram, tá certo? Num trabalho solidário, composições entre si, onde nestas composições, presta atenção, alegrias passam a predominar. Tá bem, né? Alegria passa a predominar. Isso não é retórico, não. Eu me sinto mais veloz quando eu estou mais potente. Eu me sinto mais potente quando eu estou entre pessoas que estejam colaborando. Para Spinoza, a necessidade de fazer algo comum, tá, é ontológica. Buscar o comum, tá, é uma sabedoria. É levar uma vida razoável, buscar o comum. E quando você busca o comum, o que você quer, tá, é fazer composições. É fazer composições. Quando você busca o comum, você quer unir as suas composições com as composições de um outro ser. Pegou, né? Pegou? Tá bem? Tá claro isso? Tá claro? Tá, Marcelo? Para você talvez não seja tão claro. Noção comum é o segundo gênero do conhecimento. Talvez eu precise esclarecer. Mas ali está claro. Claríssimo. Não é isso? Então, olha lá, ó, pegando o que vocês já sabem, o que eu estou colocando aqui para vocês, para a gente poder pensar nossa vida na cidade, vocês podem pensar a cidade a partir dos 3 gêneros do conhecimento. O que é um homem do primeiro gênero na cidade é um homem que vive no ouvir dizer e na experiência vaga. Ele é cooptado por notícias de jornal. Pode botar aí, tá certo? Cooptado por notícias de jornal. Notícia de jornal entra aqui, ó, e vai criando opinião. Primeiro gênero. Como ele vive na cidade, pela oscilação dos afetos que as notícias de jornais vão produzindo nele. E é meio esquizoide os tabloides, né?
Porque são vários afetos ao longo do dia. Você troca o aparelho de TV 60 vezes, vai de um filme de sacanagem a uma notícia ruim, alguém que morreu, e vai lá, vai dançando aquilo ali. É um carnaval de afetos na sua cabeça. Tá bem, né? Nesse nível, presta atenção, os seres humanos se movem meio que de uma forma inconsequente. Nesse nível, os seres humanos se encontram fortuitamente, mas ainda não se esforçam para organizar esses encontros. Eu diria que os seres humanos que vivem nesse nível, eles estão na cidade meio que ao acaso. Tá, né, cara? Tá bem, João? Meio que ao acaso. Essa cidade onde o acaso predomina mais do que a constância é uma cidade em constante ameaça. Nela explodem assassinatos, crianças são estupradas por adultos perversos, tá certo? Os afetos degenerados dominam as relações, ódio, inveja, essas coisas. É um tipo de cidade onde nela os homens são escravos. É um tipo de cidade onde nela os homens são escravos. Nas cidades onde os homens são escravos, aparecem os poderes. Qual é a função dos poderes? A função dos poderes é estabelecer relações de dominações para manter os escravos devidamente escravizados. Isso é o que a gente vive quando a gente encontra uma cidade extremamente entristecida e um monte de gente tentando administrá-la. Não é isso? Não é isso? Vamos lá. Primeiro gênero de conhecimento, uma cidade com um nível de organização melhor. Tá? É a cidade onde nela os homens estão se esforçando para se tornarem razoáveis, racionais. Nessa cidade onde os homens se esforçam para se tornarem racionais, predomina a alegria, ao invés da tristeza. Eu diria que é uma cidade mais civilizada nesse aspecto. Tá? A cooperação entre os homens passa a ter importância. Porque pelo menos aí eles compreenderam que sem cooperação ninguém vai lucrar nada. E que a cooperação entre eles vai dar aos membros que entrarem no trabalho de cooperação uma potência maior. Nesse nível, permanecemos no primeiro gênero, mas não é qualquer notícia que a gente vai aceitar, não. Isso é política, viu? Não é qualquer gororoba que eu vou engolir, não. Já tem uma saúde aí. É isso? Não é qualquer coisa. A gente já está se esforçando para organizar os encontros. E nesse esforço de organização dos encontros já existe embutido aí o esforço de eliminar as tristezas. Essa é uma cidade mais saudável. Muito bom pensar política por aí. Eu acho uma maravilha. Ao invés de sair em busca de um salvador, comece a pensar nos seus afetos. Como é que você pode viver numa cidade com medo? É bem interessante pensar por aqui, viu? É pensar de cima para baixo, não de baixo para cima. A organização de uma cidade saudável supõe homens alegres. Isso não é impossível, não. Não é impossível, não. Se eles pudessem entrar no trabalho de cooperação entre si, de tal forma que um pudesse fazer bons encontros com o outro, seria ideal. Todos sairiam favorecidos e fortalecidos. Todos sairiam fortalecidos e favorecidos. Entretanto, a gente não pode ser inocente de achar que isso é possível na presença de seres humanos que vivem promovendo tristeza para exercer um domínio. E o que eu vou fazer com esses seres humanos? Vou matá-los? Não. Vamos desativá-los dessa função nefasta, criando redes quentes e laterais. Não se combate o poder,
é burro. Quando você combate o poder, você está querendo instaurar, no lugar do que você combate, um outro poder. A melhor maneira de evitar o poder é desfazendo o encontro, que é ruim. Quando todo mundo vai embora, o tirano vira um palhaço. Ele só é tirano porque tem um bando de súditos que o adoram. Não é isso? É isso aí. Quando vai embora, pode gritar, grita para as paredes aí, talvez um cachorro lhe obedeça. Não eu. Aí o outro fala assim, eu também não. O outro fala, eu também não. Vai todo mundo embora. Quando vai todo mundo embora, a máscara do tirano cai e ele é um menino medroso. Porque ele só era tirano porque tinha do lado de cá um bando de gente no medo, esperando do outro uma salvação. Claro, né? Claro, se tem 200 no medo esperando de alguém a salvação, me elegeram tirano, eu exerço. De bom grado, boto o cajado na mão e digo que eu vou salvar todo mundo. Olha o poder aí, ó, funcionando. Spinoza está se contrapondo ao poder pela via da potência e de uma maneira brilhante ele está dizendo que a potência que organiza a cidade deve ser rigorosamente entendida, em princípio, tá certo? Como uma potência de organização dos bons encontros. Dos bons encontros. E que a avaliação de um bom encontro seja uma avaliação afetiva. Viu? E não jurídica, afetiva. É bom encontro se eu estiver alegre. Eu estou triste, você está alegre, nós estamos fazendo um bom encontro, eu tenho que perguntar para quem? Eu estou triste. Tem que perguntar, né? Para quem? Eu estou alegre, mas eu estou triste, então não está sendo bom para mim. E se nós dois estivéssemos experimentando uma alegria, aí seria um bom encontro. Quando um ri da miséria do outro, bom encontro é uma impostura. O que está acontecendo ali, na realidade, é uma relação de poder. Tá bem, né? Uma relação de poder. Olha lá que eu não estou com pena de ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Se a cidade está mais alegre, o tecido social é mais potente. E a riqueza é maior mesmo. Porque a miséria social é inseparável de tristeza. E antes dela ser uma miséria financeira, ela é uma miséria afetiva. Tá? E se uma cidade está mais potente, ela só está mais potente porque os membros da cidade estão alegres, e quando os membros da cidade estão alegres, essa cidade tende a se tornar mais potente ainda. Aí vem o Spinoza e faz a seguinte pergunta: e o que seria uma cidade livre? Uma cidade livre é uma cidade gerida por homens livres. E o que é uma sociedade de homens livres? Homens que se tornaram racionais. Homens que se tornaram racionais. Como vivem os homens que se tornaram racionais? Eles fazem trabalhos solidários pela racionalidade. Pela racionalidade, eles não estão agora à mercê de bons encontros. Eles aprenderam a fazerem composições. Eles se tornaram compositores das suas próprias vidas. E entendem com muita precisão que não há vida forte fora de um plano de composição. Bom demais, né? Uhum. Bom demais isso. Não há vida forte fora de um plano de composição. E não há vida forte fora de um plano de composição por uma razão muito simples. Você precisa se compor com outras coisas para aumentar a tua potência. E quanto mais potente você fica, mais generoso você se torna.
Tá, né? Vou fazer uma pequena ressalva aqui, só para vocês entenderem uma coisa que me interessa muito. Quando Spinoza está falando de afetos, afetos de alegria ativos, não é necessário que a gente limite tais afetos a experiências interhumanas, não, viu? Pode ser encontro com coisas também. Encontros com coisas também, com qualquer coisa que você se encontre e que lhe deixe ativo. Pode se encontrar com seus livros e gostar de escrever ou fazer qualquer coisa do gênero. Não é necessário que você saia abraçando a humanidade como um todo. E nem é necessário que você seja o representante da humanidade como um todo, mas que você possa viver num meio onde, nesse meio, você está se esforçando para eliminar, isto sim, o constrangimento do meio. Por isso é que eu não digo que seja uma utopia no sentido de que Spinoza estava propondo uma revolução mundial, que talvez nem tenha sido essa a intenção dele, uma revolução mundial de sociedades de homens livres, mas ele estava propondo, na ética dele, um projeto de fazer com que o ser humano possa expressar sua potência. E ao desenvolver um projeto onde nele o ser humano possa expressar sua potência, ele está pensando esse projeto na cidade. Então aqui é a tese dele, que eu acho genial. O lugar do filósofo é na cidade. Ele condena a ideia de que o filósofo deva sair para o mato. É entre homens que a gente pode banir a tolice, a parvoíce, a bavardagem, o discurso tolo e imbecil que deixa a maioria no medo. A fala do filósofo tem que circular para calar a opinião. Tá? A fala do filósofo tem que circular para calar a opinião, e ao calar a opinião, tá certo? Calar também, calando a opinião, calar a resignação, eliminar com essa merda, para fazer com que cada um possa se haver com a potência que tem. Tá certo? Que cada um possa se haver com a potência que tem, e que cada um possa, ao se haver com a potência que tem, se entender em essência como um ser que tem potência. Pronto, estou dizendo tudo aqui. Tá bem, né? Ufa, tá bem. O que é uma cidade de homens livres, uma cidade governada pela razão? João. Esse é o nosso desafio. Futuro, viu? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. A cidade Já começando. Vai começando. A cidade de homens livres é uma cidade governada pela razão. Nessa cidade as opiniões vão continuar existindo, não é essa a questão. Mas elas não vão ter esse poder de influência que elas têm quando a gente só está na opinião. As notícias não vão colar tanto quanto elas colam quando a gente não tem uma informação a mais. Porque quando a gente está na ignorância, a gente só tem notícia. E a notícia exerce um poder enorme sobre a gente. Porque na mente só tem lugar para isso, né? Tem gente que passa o dia todo ouvindo notícias e não entende que ao ouvir notícias está alterando o humor dele o tempo inteiro. E às vezes o excesso de notícia deixa ele vulnerável. Não tenho nada contra a notícia em si, mas o que a notícia causa em mim me impede de pensar certas coisas. Principalmente se a notícia for ruim. Tá certo isso? Principalmente se a notícia for ruim. Vamos lá. Quando Spinoza fala que uma cidade livre é uma cidade onde nela os homens são governados pela razão, qual é o significado ético de ser governado pela razão? Bota isso aí. Não aceitar ser governado por ninguém. Bota.
Qual o significado de não aceitar ser governado por ninguém? Qual o significado disso? Eu governo a mim mesmo. Como é que você diz que governa a si mesmo? Porque eu conheço as causas das coisas que eu faço. Isso é suficiente para você falar de um governo de si? É. Quando eu conheço as causas, eu ajo com conhecimento de causa. Quando eu ajo com conhecimento de causa, eu torno a minha ação necessária. Claro? Claro. E o que se opõe a isso, o governo de si se opõe a ser governado pelo outro. E quando um ser humano é governado pelo outro, ele o é porque ele desconhece as causas do que ele faz. Fala Spinoza aqui, ó. E quando ele desconhece as causas do que ele faz, ele é governado pelo outro através de quê? Através das ficções que o outro coloca na cabeça dele. Tá certo? Através de tais ficções, na medida em que ele passa a acreditar nessas ficções, ele caiu de novo no ouvir dizer. É isso aí, gente, já não tem jeito. O ouvir dizer não é um entretenimento, não, tá? É um conhecimento que deixa o homem idiotizado. Imbecilizado. Adoece. Imbecilizado mesmo. Idiotizado, falando besteira. Fala besteira, abre a boca para falar bem. Fala tanta besteira. Horrível. Horrível. Haveria também uma terceira cidade que eu vou colocar no terceiro gênero, que seria a cidade dos indivíduos potentes mesmo. Eu quero morar nessa. Nessa cidade? Nós vamos para lá. Vamos para lá. Essa é meio utópica mesmo, porque é uma cidade presidida por indivíduos que alcançaram a ciência intuitiva. E esses indivíduos que alcançam a ciência intuitiva, eles têm conhecimento da essência deles. E eles passam a entender que cada grau de potência é importante para a potência da cidade. O nível de entendimento que a intuição dá ao homem é mais fundo do que a razão. Porque através da razão eu descubro como eu posso fazer composições com vocês. Mas através da intuição eu descubro como eu posso entrar numa afinidade intensa com vocês, né? Onde tudo se tornou necessário. Bom, né? Aí o Spinoza diz, fechando o tratado político, nessa situação total, todos governam e ninguém é governado. Isso tem um nome, né? Democracia, mas bem que poderia se chamar anarquia também, não é assim? É isso. Você escolhe o nome. Tá certo? Onde todos governam e ninguém é governado. Escolhe o nome. Pode ser uma democracia plena ou já uma anarquia. No dia em que o homem perder essa mania de que ele só consegue viver se ele for governado pelo outro, ele terá alcançado maturidade e responsabilidade a ponto de poder apreciar o outro como um ser livre, ao invés de ficar com o outro fazendo negociatas para que um possa bancar a dependência do outro. Tá? Não estou fazendo apologia de egoísmo algum, não estou fazendo apologia de ego, eu estou fazendo uma apologia da potência. Se o meu discurso está bem demarcado, eu estou partindo da premissa de que só é possível ser potente numa cidade solidária, porque isso é verdade mesmo. Não é um libelo político, ideológico, não. Eu estou pensando essa potência como composição real. Isso que a gente pode experimentar nas mínimas coisas que a gente faz ao longo da vida, onde vocês
experimenta um aumento real da sua potência pelas composições que você faz. Vamos sair do plano individual e vamos para o plano político. O que é uma comunidade de pessoas, de membros, né, que se reúnem para fazer um trabalho comunitário? Você vai avaliar lá e na avaliação veja se está predominando ali afetos potentes. Isso é um movimento social. É um movimento social de extremada importância, porque nesse movimento social, você pensa que só tem ali gente se reunindo para fazer a alegria acontecer naquele momento. Mas não, tem ali um corpo social mais potente. Assim pensa o spinozano. Quando 5 corpos se unem, forma um corpo mais potente. O spinozano pensa sempre assim. Tá? E a saúde do corpo social deve ser avaliada pelos afetos que predominam ali. Se esses afetos são afetos positivos, o corpo marcha com mais expansividade. Se são afetos negativos, o corpo se desfaz. Vem a guerra, a briga e a discórdia. Nessa guerra, nessa briga, nessa discórdia, um se torna ao Hobbes aí de novo, o lobo do outro. Tá bom, né? Tá? A ética do Spinoza vai se conjugar com a política dele. A Marilena Chauí trabalha bem essa política de Spinoza. A ética foi pensada no plano individual, a política no plano social, mas as duas com os mesmos princípios. Com os mesmos princípios, não tem uma mudança. A diferença talvez seja apenas de regime. Os princípios são os mesmos. O que é bom para você no seu ponto de vista individual será bom para você na cidade também. Se você for capaz de fazer encontros que sejam favoráveis àquilo que é bom para você. A diferença é de regime, mas não é de natureza. O meu desejo individual, tá certo? E o desejo do meu ser numa sociedade não tem diferença de natureza, não, só de regime. O que é bom para o meu desejo individual será bom para mim na sociedade. Se eu for capaz de pegar esse desejo e expandi-lo. Isso é bom também. O desejo individual investe o campo social. Tá bem isso? Dá para dizer assim? Tranquilo? O desejo individual investe o campo social. Dá para dizer assim. E quando você pega uma comunidade, você tem uma comunidade de seres desejantes. Que vão se entender ou não como seres desejantes. E essa comunidade de seres desejantes que podem ou não se entender é uma comunidade de seres humanos que irão se entender a partir, olha só, da partilha dos afetos. Spinoza é muito bom, viu? E extremamente contemporâneo. Ele está aquém de qualquer luta de classe, ele está aquém dessas coisas de quem é dominante e dominado, ele está vendo até no dominante afetos ruins. Um cara que tem um governo, né, mas os afetos são podres. A vida afetiva é nefasta. E a alma nunca está, a mente nunca está tranquila quando a vida afetiva é nefasta. Dorme mal, fala mal do mundo, vive no medo, na ignorância, no ódio, na inveja, na aversão. Não tem tranquilidade de ânimo. Não tem sabedoria para poder. Não tem Flutuação de ânimo. Flutuação de ânimo. Perfeito. Tranquilidade de ânimo é o oposto da flutuação de ânimo. Perfeito. Perfeito. Vamos agora para um problema técnico, viu? Marca aí que a gente está chegando ao fim da ética mesmo. Vamos para um problema técnico, só para a gente poder pensar uma coisa assim. Olha só. Spinoza diz com muita clareza que
ninguém nasce racional e ninguém se torna racional espontaneamente. E que, por saber que ninguém se torna racional espontaneamente, ele mesmo está dizendo que não basta fazer um acúmulo de bons encontros. É preciso se esforçar para conhecer as causas dos encontros. E que quando você se esforça para conhecer as causas dos encontros, é preciso que você exerça sobre si um domínio. Tá certo? Impedindo que certas coisas possam lhe acomodar num certo patamar. Isso para mim é rigor, viu? Se eu estou cuidando dos meus encontros, mas eu preciso de tempo para poder pensar certas coisas, eu tenho que dizer não a outras coisas, porque não vai ser atendendo a solicitação de tanta gente que eu vou ter tempo para poder pensar as minhas coisas. Tá bem? Nesse caso específico, é preciso que muita coisa que não seja necessária seja posta de lado. Tá bem isso, não é? Para viver com o que for absolutamente necessário. Por quê? Porque nada que não seja necessário, tá, tem realidade. Que não é necessário, não é real. Não é real. O que não é necessário não é real. Isso é bom. É muito bom, porque o que não for necessário é fictício. Essa subir. Não é bom? É bom pela simplicidade. Pela simplicidade, tudo que não for necessário não é real. Porque tudo que é real é necessário. Ah, é? E quando eu vivo com coisas que não são necessárias, onde é que eu estou? A Spinoza vai dizer para você, na superstição. A superstição foi entrando na nossa cabeça um monte de besteira. Não é assim? Sonha com coisas, com outras coisas, superstição, nada disso é necessário. Na hora que você tiver com essas fantasias na sua imaginação, pergunte para um amigo seu se isso é necessário. Se ele for espinozando, ele vai dizer, não é. Não perde tempo com isso não, volta para a experiência. Esquece. Não perde tempo não. Se mergulhar aí, você não vai sair da imaginação nunca. Transitando por signos indesejáveis. Aprender a tornar tudo necessário é compreender as coisas pela razão. Você vai deixando de ser influenciado pelo outro e vai exercendo sobre si uma compreensão. Para aprender a tornar tudo que é necessário. É ser governado pela razão. O que a razão me recomenda é a entender as coisas pela necessidade. Ela vai tirando da sua economia as gorduras desnecessárias e vai lhe tornando mais veloz. Mais leve. Mais leve. Outra coisa, todo aumento de conhecimento é, em Spinoza, um aumento de velocidade. Conhecimento não pesa, não. Se você está se sentindo pesado, é que você está no nível mais baixo do conhecimento. Se está pesado, porque a coisa está travada, entendeu? Não está conseguindo velocidade para poder explicar certas coisas. Quando trava demais, fica quase que na ignorância. Aí tudo é um peso. O conhecimento racional torna o ser humano mais leve. Quando você conhece racionalmente uma música, ela aparece para você de uma forma mais leve. Você se torna mais rápido, mais ligeiro, você se compõe com as coisas. Não é isso? Porque Spinoza diz isso também
o Deleuze que lê Spinoza diz, mas está lá no Spinoza. Passar do primeiro gênero para o segundo gênero, tá? É aumentar a velocidade, é aumentar a potência. Toda vez que você começa a compreender, tá, as noções comuns entre os corpos, você se esforça para unir-se a um outro corpo pelo que ele tem de comum com você. E toda vez que você se une com outro corpo para formarem ambos um corpo mais potente, é quase certo que os dois saiam daí mais velozes. É como se nós estivéssemos aqui, por analogia, construindo uma sinfonia na cidade. E pensando os membros dessa cidade como concertistas ou músicos. E pensando na qualidade da sinfonia pelo entrosamento dos músicos. Quando os músicos são bons, a composição é boa. E a composição só é boa porque cada um sabe a causa do que está tocando. Não é? Cada um sabe a causa do que está tocando. Agora, se os compositores forem, se os músicos forem fuleiros, vai ter mais barulho nessa cidade. Essa cidade que a gente vive é uma cidade cheia de barulho, a música é ruim. Muito ruim. Não é? Muito ruim mesmo, muito ruim. A gente está habituado a consumir música ruim. Música de 3 acordes. Horrível. Essa coisa. Um mau gosto terrível. Uma música pobre que entra na nossa cabeça fazendo zoeira lá dentro. A dança ficou pobre também, porque a dança é ridícula, né? Eles não sabem dançar mais não. Não sabem dançar. Eu estou dando exemplos supostamente triviais, mas para falar de modos de vida. Quando pela via da música, pela via da dança, você infantiliza um ser humano, você está puxando ele para baixo. Não é metáfora, não. A sociedade testemunha a sua potência quando os membros dessa sociedade criam coisas edificantes. Quando os membros dessa sociedade criam uma música boa, a música que a sociedade produz através dos seus artistas expressa a potência da sociedade. É outro papo. A relação é outra com a vida. Isso não é possível em Spinoza sem aumento de entendimento. Tá? Estou fechando aqui para a gente pegar razão agora. Chega de imaginação. Estamos na reta final, tá? Na reta final, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, o que seria pensar a cidade pela via da razão e não pela via da imaginação? O que seria uma cidade compreendida racionalmente e não uma cidade imaginada? E como é possível se orientar nessa cidade através de uma compreensão das causas, sem ser bobo? Não é isso? Buscando alianças com outros seres humanos por estar no entendimento de que ninguém convém mais a um homem do que um outro homem. E que é necessário, já que existe algo de comum entre eles, que eles vivam buscando o que houver de comum. E que eles saibam que quando eles vivem buscando o que houver de comum entre eles, todos ficarão mais potentes, porque todos estarão mais alegres. A partir daí, a alegria passa a ser vista como uma alegria ativa. Quando as alegrias são ativas, os seres humanos são livres. Quando os seres humanos são livres, a cidade é livre. Claro. Pode dizer sim que por enquanto é uma utopia mesmo. Mas não é impossível. De jeito nenhum. Não. Pode dizer sim, pode. Vivemos numa sociedade, numa cidade cheia de tristeza. Infelizmente isso aí. Lamentável.
Lamentável que a vida afetiva do ser humano esteja tão depauperada, né? E que houve um descuido ético entre as pessoas. Bom, vou fechando por aqui, ó. Esse ano aqui, já que você está gravando, é a segunda aula que você está gravando, ó, nesse ano aqui nós estamos fazendo um curso sobre ética, onde eu estou situando Spinoza no mundo, no tempo dele, século XVII, e no tempo atual. E uma das proposições que orienta o curso é que existe uma diferença entre ética e moral. Na moral, você aprende regras morais e vive na obediência. Na ética, você compreende as causas do que faz para sair da obediência e entrar na potência. É isso. E compreender as causas daquilo que você faz é se compreender como um ser na cidade. Entendendo que o entendimento racional da cidade como um todo vai favorecer você e a todos com os quais você se encontra. E que o benefício social será bom para todos, porque os afetos que emergem daí serão afetos positivos. Tá? Nesse momento nós estamos na quarta parte da ética, onde o Spinoza avalia a servidão humana, e nós estamos passando da servidão humana para a razão. Tá? A quinta parte da ética é um livro sobre a intuição, que até o final do ano a gente vai chegar lá. Tá? Durante o ano inteiro fizemos um percurso em 4 tempos. Começamos o ano falando de Deus. Ainda no primeiro bimestre falamos dos 3 gêneros do conhecimento e eu esbocei para vocês uma teoria da mente. Nessa teoria da mente eu disse aqui que Spinoza não separa a mente de corpo, porque a mente para ele é a ideia do corpo. Na virada do ano nós fomos trabalhar os afetos, parte 3. E agora nós estamos trabalhando a parte 4, para trabalhar na parte 4 que eu chamei de servidão humana, e agora o problema da liberdade. A servidão humana de Spinoza, tá? É bem simples e extremamente eficaz. O Spinoza está dizendo o seguinte: quando um homem é servo, ele só é servo porque ele não consegue governar as suas paixões. É isso. É daí que vem a impotência dele.